Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa quarta e última aula da unidade 1 que fala de determinantes do curso de Álgebra Linear 2. Sou a professora Susan Wolters e hoje a gente vai falar aqui, a gente vai definir a inversa e a gente vai ver uma forma da gente calcular a inversa de uma matriz utilizando determinantes. Vamos lá? Então, para começar essa aula, a gente vai aqui colocar a definição do que é a inversa de uma matriz. Então, dada uma matriz quadrada A de ordem M, dizemos que B é a matriz inversa de A se, quando a gente multiplica A por B, tanto à direita quanto pela esquerda, isso aqui resulta na IN. Quem é ele? É a matriz identidade de ordem N. A notação que a gente vai dar para essa inversa, essa B, a gente vai denotar por A na menos 1, certo? Bom, vocês já devem ter aprendido como calcular a inversa de uma matriz, assim como vocês já provavelmente viram a definição de inversa de uma matriz quando vocês estudaram matrizes. Então aqui, como a gente vai falar especificamente nessa nossa última aula de um método para a gente encontrar a inversa da matriz usando o determinante, então a gente relembrou aí essa definição, mas quem quiser aprofundar a parte toda essa de inversa, relembrar como é que faz para calcular o cálculo de uma inversa, né? Não deixe de revisar lá o material que vocês têm sobre matrizes. Mas vamos ao que interessa aqui. Então, vou começar aqui com umas observações, depois dessa definição, duas observações. A primeira coisa que eu quero observar com vocês é que se A e B, vou falar aqui para vocês, não vou escrever ali não. Se A e B são duas matrizes inversíveis, ou seja, existe A na menos 1 e existe a B na menos 1, quando a gente calcula A vezes B, a inversa do produto dessas duas matrizes vai dar B na menos 1 e A na menos 1. Ou seja, isso aqui que eu estou falando, ó, que se A e B são inversíveis, então a A vezes B, que é uma nova matriz obtida pelo produto dessas duas, ela também é inversível, e a inversa da AB, que é isso que está nos dizendo isso daqui, a inversa da AB, ela é B na menos 1, A na menos 1. Observe o seguinte, quando a gente fala de inversa de matriz, né, quando a gente multiplica assim por uma potência menos 1, a gente às vezes espera que isso aí dê A na menos 1, B na menos 1, mas observem que inverteu. O AB na menos 1 se tornou B na menos 1 vezes A na menos 1. Então, é isso que isso aí está nos dizendo, que a inversa da AB não é A na menos 1, B na menos 1. E sim, B na menos 1, A na menos 1. Quanto A na menos 1, B na menos 1, né? Vamos escrever aqui como que isso funciona. Então, como que a gente faz para provar que a inversa de AB é essa? Olha lá a definição. Quando que uma matriz é inversa da outra? Quando o produto delas, tanto pela direita quanto pela esquerda, dá a identidade. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai multiplicar AB aqui, ó, pela direita por B na menos 1, A na menos 1. Isso aqui vai dar o quê? Usando a associatividade da multiplicação de matrizes, a gente pode juntar o B com B na menos 1, A na menos 1. Como eu falei, não escrevi aqui no início da observação, considerando que B na menos 1 é a inversa da B. Então, isso daqui, pela definição de inversa, vai dar a identidade. Bom, estou considerando matriz aqui de ordem N, então vou botar IN, tá? Não tá no caso geral essa A e essa B aqui. A na menos 1. Bom, lembrem-se
que a identidade ela funciona como um elemento neutro para multiplicação de matrizes. O que isso significa? Que quando eu multiplico qualquer matriz pela matriz identidade, não altera. Ou seja, esse n aí é como se fosse o 1 na multiplicação de números. Claro que aqui é uma matriz identidade. Aquela matriz cuja diagonal principal é toda composta por 1 e os outros elementos são todos 0. Mas ela faz o papel de 1 nesse sentido, de não alterar a multiplicação. Então, isso daqui dá como resultado A na menos 1. Por sua vez, isso daqui também dá identidade, porque a inversa da A é A na menos 1. Da mesma forma, pessoal, se multiplicar o AB à esquerda pela B na menos 1, A na menos 1, eu vou fazer aqui o mesmo raciocínio. Pela associatividade, a gente junta A na menos 1 com A na menos 1 com a A dá identidade. De novo, identidade é o elemento neutro. E B na menos 1B vai dar identidade. Então, quando a gente multiplicou AB tanto pela direita quanto pela esquerda por B na menos 1, A na menos 1, isso deu a identidade. O que isso significa? Que a inversa de AB é AB na menos 1, A na menos 1, que era o que a gente tinha aí nessa primeira observação. Correto? Então, agora, se eu pedir para vocês mostrarem, demonstrarem numa prova, numa lista de exercícios, essa observação aí, basta vocês fazerem essas multiplicações aqui da AB, tanto à direita quanto pela esquerda, pela B na menos 1, A na menos 1. Beleza? Tentem fazer aí, né? Já viram aqui a explicação, agora tenta fazer no caderno separadinho aí, nas anotações de vocês. Se tiver alguma dúvida, guarda aí pra gente discutir nas nossas aulas de dúvidas. Bom, continuando aqui, vamos ver uma outra observação. A segunda observação que eu quero ver com vocês. Vou até escrever aqui, nem toda matriz possui inversa. Se eu tivesse aí numa aula presencial, eu ia perguntar para vocês, o que tem que acontecer, né? Qual é a propriedade que uma matriz tem que ter para ela possuir inversa? Lembram aí? Responde aí. O determinante tem que ser diferente de 0. Então, vamos tentar fazer o cálculo da inversa de uma matriz cujo determinante seja igual a 0 para ver o que acontece. Só para a gente entender que realmente a coisa não funciona. Então, olha só. Considere essa matriz A aqui como sendo 0, 2, 0, 1. Quanto dá o determinante dessa matriz? 0 menos 0, 0. Pense que você não tinha observado esse detalhe, que o determinante dessa matriz A desse 0. E você fosse tentar calcular a inversa dessa matriz. Já falei que a gente aqui não vai ficar vendo o cálculo de inversa, mas nesse caso a gente vai fazer e vamos relembrar aí um métodozinho para calcular a inversa bem simples. Então, como é que a gente calcularia a inversa dessa matriz A? Supondo, que a gente não soubesse que ela não tem, já que o determinante de A é igual a 0. Então, a gente teria que pegar essa nossa matriz A e descobrir quem é a inversa. Então, já que eu não sei quem é, A na menos 1, eu vou chamar ela aqui de ABCD, mas eu sei o seguinte, que a matriz vezes a sua inversa tem que dar a matriz identidade. Então, isso aqui tem que dar a matriz identidade, nesse caso de ordem 2, essa daqui é a nossa I2, porque a nossa matriz A é de ordem 2 por 2. Então, vamos tentar fazer essa conta aqui. Lembrando, o que vai dar aqui do lado esquerdo é multiplicação de duas matrizes. Então, aqui a gente tem primeira linha, primeira coluna. Então, vai ficar 0 vezes A mais 2 vezes C. Esse próximo elemento aqui, 0 vezes B mais 2 vezes D. Aqui, 0 vezes A mais 1 vezes C. E por último, o elemento aqui na posição segunda linha, segunda coluna, portanto, segunda linha, segunda coluna, 0 vezes B mais 1 vezes D. Eu quero que isso seja igual à minha matriz identidade de ordem 2. Lembrando, também lá de álgebra linear 1, quando que duas matrizes são iguais, seus respectivos elementos são iguais. Então, só para a gente arrumar essa daqui, aqui a gente ficou com 2C, C, 2D e 1D. Eu quero que isso daqui seja igual a 1, 0, 0, 1.
Então, igualdade de matriz, a gente obtém o quê? A gente teria 2C igual a 1, já aqui já dá um problema, né? 2C igual a 1 e C igual a 0. Então, como é que o C é o meio e C é 0 ao mesmo tempo? Então, aqui a gente já tem um problema. Já não teria um valor, uma solução aí para C. Essa já é uma forma da gente visualizar que, de fato, isso daí já chegou numa contradição, um absurdo. Da onde veio esse absurdo? Da gente tentar encontrar a inversa de uma matriz cujo determinante dava 0. Então, daí, a gente já pode, né, observar que nem toda matriz possui inversa. E, para uma matriz possuir inversa, de fato, ela precisa ter o determinante aí diferente de 0. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui. Vamos ver o que a gente consegue ter de resultado envolvendo aí a inversa e o determinante. Vamos ver aqui. Suponha que uma matriz A de ordem n por n tenha inversa Vou botar aqui, isto é, existe uma A na menos 1, tal que A vezes A na menos 1, é A na menos 1 vezes A, que dá a matriz identidade de ordem n. Ora, vamos pegar isso daqui, ó. A na menos 1, desculpa, A vezes A na menos 1 igual a n, o que a gente tira? Se essas duas matrizes são iguais, então o determinante delas também vai dar a mesma coisa. Bom, como é que a gente pode abrir aqui esse determinante de A vezes A na menos 1, que é o que a gente vai escrever aqui já já? A gente já viu uma propriedade, o determinante do produto é o produto dos determinantes, é o que eu vou escrever na sequência. Do lado direito, a gente tem o determinante da IN. Quem que é IN? A gente já falou aqui, é a matriz identidade de ordem N, que é uma matriz onde a diagonal principal é composta por 1 e todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são 0. Então, a gente também já viu uma propriedade determinante, que o cálculo determinante de uma matriz assim é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal. Todos esses elementos são iguais a 1. Então, o determinante de uma matriz identidade de qualquer ordem, 2, 3, 1000, n, vai ser igual a 1, que é o produto dos elementos da diagonal principal, certo? Vamos escrever isso aqui, então. Então, aqui a gente fica. Propriedade aqui do lado esquerdo, isso daqui é determinante de A, vezes o determinante da A na menos 1. E, como a gente acabou de observar, como aqui a gente está com o determinante da identidade, isso daqui é igual a 1. Ou seja, né, o que a gente tem aqui? Se A possui inversa, então o que a gente tem que guardar aí? Que o determinante de A é diferente de 0 e, olha aqui, daqui o que a gente pode tirar? Que determinante de A na menos 1, deixa eu botar aqui entre parênteses, é 1 sobre o determinante de A. Então, é claro que isso aqui só faria sentido se o determinante de A fosse diferente de 0, né? A gente falar do determinante da inversa, porque senão a gente não poderia dividir por 0. Beleza? Então, já vimos o que é a inversa de uma matriz, relembramos, né? E agora, guardem aí que se uma matriz possui inversa, então o determinante dela é diferente de 0 e o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. Ok? Bom, vamos ver um teorema na sequência aqui, envolvendo aí a inversa com determinante. Deixa eu escrever aqui o teorema para vocês. Uma matriz quadrada A admite inversa C e somente C, o determinante de A é diferente de 0. Acabamos de ver isso, né? E neste caso, o que a gente tem? Que a inversa de A é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A.
Vamos demonstrar aqui esse teorema e observem que esse teorema, ele nos dá um novo método para a gente calcular a inversa de uma matriz, que foi o que eu citei para vocês no início da aula. A gente ia ver, utilizar a inversa de uma matriz, o determinante, desculpa, para calcular a inversa de uma matriz. Dado a matriz A, a gente calcula a adjunta, e a gente tendo o determinante, a gente consegue fazer o cálculo da inversa. Então, é um outro método para fazer este cálculo. Por isso que ele está aqui nesse tópico do nosso determinante, uma aplicação de determinante para a gente fazer o cálculo da inversa. Mas antes vamos ver aí esse teorema. Então, olha só, essa é uma demonstração de C e somente C. Então, a gente tem uma ida, né? E a gente tem uma volta na hora de demonstrar. A ida foi o que a gente fez acima. Feito, aqui não tem acima, vou botar acima, tá? A gente fez no slide anterior aí. A volta, vamos usar um teorema, que inclusive eu deixei para vocês demonstrarem. Vou botar aqui, ó, por um teorema que vocês já fizeram ou não, a gente sabe que uma matriz vezes a sua adjunta, vou botar aqui nessa anotação, tá? Que é a transposta da matriz dos cofatores, é o determinante de A, e vezes aí. Lembra? Eu disse para vocês fazerem para o caso n igual a 3. Já fizeram? Bom, se o determinante de A é diferente de zero, que, ó, lembra, eu sei somente C. Essa é a nossa hipótese quando a gente está falando da volta desse teorema. Se o determinante de A é diferente de zero, então a gente não tem nenhum problema de passar esse determinante dividindo para cá. Então, a gente vai estar A que multiplica 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta igual à identidade. E como a inversa é única, para aqui só um pouquinho. O que a gente vai ter? Olha só o que a gente tem. A A vezes isso daqui está dando a identidade. Quem que faz isso com a A? Quem que quando a gente multiplica, deixa eu botar aqui, quem que quando a gente multiplica pela A, dá a matriz identidade? Não é a inversa da A? Claro, multiplicando tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas aqui a gente já obteve, né, uma matriz aí que a gente está multiplicando a direita da A e que está dando a identidade. Como a inversa de uma matriz é única, então isso significa que esse produto que a gente achou aí, 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta, só pode ser a inversa. Então, é o que a gente vai escrever aqui, para a gente concluir, inclusive, o enunciado do teorema. Então, o que a gente tem ali? Que A na menos 1 é 1 sobre o determinante de A vezes a matriz dos cofatores transposta, né? Ou seja, 1 sobre o determinante de A, essa daqui é o que a gente chama da adjunta de A. E aí, a gente prova, então, que A na menos 1 é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Com isso, a gente prova o teorema. Olha lá o que ele dizia, não era exatamente isso? Que a inversa de A era 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Certo? Bom, então, vamos botar aqui só um exemplinho para vocês visualizarem isso. Vou botar aqui, ó. Por exemplo, considerem aí a matriz A como sendo essa matriz aqui. Bom, façam as continhas e verifiquem que a matriz dos cofatores vai dar 4, menos 11, menos 2 e 6. Se essa daqui é a matriz dos cofatores, isso implica que a adjunta de A é quem? Basta, é a transposta da matriz dos cofatores. Então, que era a linha, vira coluna. Bom, antes de mais nada, existe a inversa de A? Se A é essa, quem que é o determinante de A? Vai ser 4 vezes 6, 24, menos 2 vezes 11, que é 22, que dá 2. É diferente de zero, né? Então, a gente pode falar de inversa. Não observei isso no início, né? Mas é sempre importante, porque vai que seja uma pegadinha.
Calcule a inversa dessa matriz usando o determinante. Aí vocês acabam tendo todo um trabalho, calcula cofator, calcula adjunta, e quando chega no final, na hora de aplicar, caramba, o determinante era 0. Não precisava ter feito nada, não existe inversa dessa matriz. Então, não esqueçam de verificar, né? Antes de começar a fazer todas as contas para vocês não perderem tempo. Bom, mas essa daqui, ufa, o determinante deu diferente de 0, então é um bom exemplo. Então, nesse caso, quem que seria a inversa de A? Pelo teorema, é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Bom, 1, o determinante de A, 2, que multiplica a nossa adjunta. Que claro, né? A única coisa que eu não fiz aqui foi fazer o cálculo da matriz dos cofatores, mas que vocês deram a pausa aí e já fizeram, certo? Bom, isso daqui vai dar, então, multiplica uma constante pela matriz, ela multiplica todos os elementos da nossa matriz. Então, vai ficar 2 menos 1 menos 11,5 e 6 dividido por 2, que dá 3. Eis aqui a inversa da nossa matriz. E então, com isso, a gente resolveu aí, calculamos, né, a inversa de uma matriz utilizando um outro método. E com isso, a gente encerra a nossa unidade 1, que fala de determinantes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, anotem todas as dúvidas para a gente tirar as nossas aulas. E encontro vocês na unidade 2.